novo, de trancinhas. Hoje eu me preparei toda especialmente, ó, parece que eu tô de Maria Chiquinha, ó. Só para esse nosso bate-papo, que vai ser mais especial. Hoje eu tô aqui no nosso quadro Tocando a Vida. Este é o quadro onde a gente conversa sobre as dificuldades, as crises limitantes, os desafios, né, que o estudo musical nos traz. E hoje, assim, toda especial, o nosso tema é: eu tenho mesmo que estudar teoria? Eu tenho, tia Daiane? Essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem, especialmente alunos adolescentes e que estão entrando aí no começo da vida adulta e que tiveram uma experiência um pouco estranha com a teoria, não gostam de teoria. E aí, geralmente, se deparam e vêm até a mim com essa pergunta: eu tenho mesmo que estudar teoria, Daiane? Porque eu comecei a fazer aula de instrumento e eu quero tocar. E por que eu tenho que fazer teoria? Por que eu tenho que estudar teoria? Para que serve tudo isso? Você já se perguntou isso? Pois é. Talvez sim, né? Talvez sim, talvez não. Tudo depende de como foi a sua experiência com a teoria. Uma coisa eu te digo: não precisa aprender teoria para sair fazendo música. Isso é um fato, não precisa. Existem inúmeros aí músicos autodidatas e de nomes importantes no cenário musical que você já deve conhecer ou que ainda você vai conhecer na sua vida musical aí, e você vai ver que eles não estudaram teoria, não tiveram a oportunidade ali no começo de estudar teoria. Simplesmente eles foram aprendendo, foram se aperfeiçoando, foram estudando pra caramba e saíram tocando. Assim como também a filosofia Suzuki de ensino, por exemplo, a metodologia Suzuki, ela não parte do ensino da teoria, ela parte do ensino da prática primeiro, né? Você vai fazendo e depois você vai construindo e vai lapidando o seu conhecimento teórico para que isso se reverta na sua prática. Então, assim, não precisa estudar teoria de cara para que você toque cada vez, para que você saia tocando. Não, a resposta é não. Aí agora você pode estar falando assim: ah, é? Então por que eu tenho que fazer aula de teoria, tia? Seguinte, gente, quando a gente se limita e não quer estudar teoria de forma nenhuma, a gente tem que ter clareza de que uma hora ou outra isso vai nos estacionar. Vai te estacionar, vai mesmo. Por quê? Porque esse tipo de aprendizado sem a teoria no começo, esse aprendizado que vai pela prática, como na metodologia Suzuki, é um aprendizado por imitação. Você tem um exemplo do seu professor e você vai aprendendo, vai imitando. O seu professor é a sua referência. Então, seja na metodologia Suzuki, ou seja, se você está aprendendo com vídeos na internet, você tem alguma referência que você está observando, está assimilando, está aprendendo e está tudo ok. Só que é um estudo dependente, você fica dependente de uma referência. Esse é o problema, tá entendendo? Esse é o ponto, assim. Quando você se nega de estudar a teoria, você vai ter sempre essa dependência de uma referência para você conseguir avançar e depois você fica superficial. Quando a gente pensa em aprofundar a nossa prática musical, dominar cada vez mais, tocar com uma qualidade top, é inevitável a gente começar a estudar. Os grandes músicos que começaram autodidata, que não foram em escolas tradicionais, escolas formais de ensino, e começaram sozinhos, assim, digamos, eles, ainda assim, em determinado momento, começaram a estudar, começaram a buscar conceitos teóricos e harmônicos, porque a gente precisa para poder aprofundar, para poder compreender melhor a estrutura musical. Senão, é um fato, você vai ficar dependente e vai ficar limitado, não vai elevar assim, a sua consciência de como tem que ser e de como pode ser, né? Você não se apropria dos recursos da música para valer, entendeu? Você fica sempre como talvez eu diria um robozinho, assim, tocando de forma mecânica e repetitiva. Esse é, para mim, o ponto principal de por que eu preciso estudar teoria. Já responde para mim só nisso aí. Só que assim, a gente precisa ter clareza que é um ponto perigoso e que precisa ficar bem claro isso, de que estudar teoria só pela teoria também não funciona. A teoria só no papel também não funciona, porque se a gente não linka a teoria, as relações teóricas que a gente está aprendendo, se a gente não linka ela com a prática, se a gente não estimula o nosso corpo para incorporar, para vivenciar todos esses elementos que eu estou falando da teoria, vai realmente ser algo que não faz, que não repercute, assim, que não se reverte para a sua prática. Fica algo no papel, fica algo cerebral, você entende, você faz aula de teoria assim, separado, né, do seu instrumento, e você entende, mas isso não se reverte em qualidade para a sua prática. E daí não é legal também. Então, assim,
teoria, só pela teoria é perigosa. A teoria tem que ser vivenciada e vivenciada no corpo. E isso já grandes pedagogos falavam. Dalcroze, por exemplo, um exímio pedagogo, conhecido como um dos pedagogos dos métodos ativos em música, ele fala da importância que é você experimentar no seu corpo, do seu corpo compreender a música. Não é só o seu cérebro, é o seu corpo entender o que é um ritmo ternário, o que é um ritmo quaternário, o que é um acorde maior, um acorde menor, o que tá, aqui é uma frase, ali é outra frase, pergunta e resposta, é o corpo que tem que entender, é o corpo que tem que fazer tudo isso e responder tudo isso. Se o corpo vivencia esses conceitos teóricos, aí sim, quando você pega o teu instrumento, tudo isso passa para o instrumento com naturalidade. Então, eu digo, tem que estudar teoria? Tem que estudar teoria. É muito importante? É muito importante. Só que tem que saber como conduzir esse estudo. Porque teoria só no papel é perigoso, é muito perigoso. A gente tem que vivenciar isso, tá bom? Essa é a minha dica, assim. E aí você pode talvez estar pensando, mas como é que eu vou vivenciar isso? Como é que eu vou fazer? Eu não estou entendendo direito como é que eu posso fazer, assim. A primeira coisa é que a música tem que estimular muito a nossa criatividade. E ao estimular a nossa criatividade, significa estimular a nossa improvisação. Está muito interligado. Quando a gente ouve essa palavra improvisação, geralmente surge até uma alta expectativa já por aquela improvisação assim de coisas bastante virtuosísticas, né? Cheia de nota para lá e para cá, e como uma habilidade assim técnica de alguém que toca pra caramba. É isso que vem na cabeça, né? Quando a gente está improvisando, é aquela habilidade assim de um cara que toca pra caramba. Mas a improvisação, ela tem uma forte ligação com a criatividade, e desenvolver, estimular a criatividade é uma das habilidades que a música nos traz, nos proporciona. Então, assim, todo o conceito teórico que a gente estuda do papel enquanto teoria, a gente tem que praticá-lo, por exemplo, por meio do improviso. Veja, às vezes quando eu ensino, às vezes para os meus alunos, crianças mesmo, né? Eu começo a conversar sobre tonalidades, e aí eu ensino para eles sobre, lógico, com um linguajar um pouco mais próprio para a criança, né? Mas eu falo, por exemplo, então nós vamos conhecer a família de Dó maior. E na família de Dó maior a gente tem esses acordes aqui. E a família de Dó maior tem uma outra família muito próxima, que são muito íntimas, que é a família de Lá menor. Então, assim, você que está me ouvindo e conhece esses conceitos teóricos, está percebendo que eu estou falando de tonalidades relativas. E daí eu vou falando dessas coisas de um jeito um pouco mais próprio à verdade. Mas, enfim, quando eu apresento esses conceitos teóricos, a gente vai para o instrumento e a gente brinca de criar músicas em cada família. E, gente, flui muito bem. E aí a criança vai absorvendo isso com naturalidade, brincando, e ela já está interiorizando esse conceito da tonalidade. De quando ela está aqui numa certa escala, com um certo acorde, ela vai para outro acorde e volta. Então, eu faço com os meus alunos, com alunos de, por exemplo, 11 anos, 10 anos de idade, porque rola numa boa. Essa é uma das formas de a gente tentar conectar o tempo todo a teoria, puramente no papel, com a vivência prática dela, entendeu? Com o corpo já se expressando e fazendo. Essa é uma das formas, porque existem outras formas onde o aluno não esteja ativamente no instrumento, esteja fora do instrumento. Ele esteja praticando com o corpo dele, né, como o Dalcroze falava e que eu citei agora há pouco. Então, são abordagens diferentes. Mas o fato é, a gente precisa ter a consciência de que a teoria aprofunda a nossa vivência da música, a nossa incorporação musical e nos dá maturidade, faz a gente tocar, faz a gente conversar sobre música, faz a nossa inteligência musical estar com outro nível. Então, tia Dani, eu tenho mesmo que aprender teoria? E com essas trancinhas hoje eu respondo sim. Se abra para isso. Essa dor de estudar teoria, na verdade, me dá até uma certa agonia, assim, porque eu falo, por que isso? E eu só consigo responder, eu imagino,
que é porque essa pessoa teve uma experiência muito ruim com o estudo teórico, não gostou, foi um estudo talvez puramente no papel e foi chato, mas isso não é a teoria, isso é a experiência que essa pessoa teve. Se você que está me ouvindo não teve, é a experiência que você teve, mas o universo da teoria é tão fascinante quanto o universo da linguagem geral, assim, de quando, por exemplo, a gente vai ser alfabetizado. A teoria, ela faz isso com a gente, ela abre a possibilidade da gente entender, num primeiro momento, de forma simplista, a gente entender todos os elementos daqueles signos que estão numa partitura. Então, de cara, o objetivo primeiro do estudo teórico, não sei se é o objetivo primeiro, mas assim, uma das conquistas primeiras, uma coisa que a gente ganha com o estudo da teoria é de cara conseguir entender aquele monte de signos, como o processo da linguagem, como a alfabetização faz com a gente. A gente consegue olhar uma palavra, uma frase e ler, porque a gente entende aquelas letras, entende aqueles signos. Então, essa liberdade para conseguir entender um código, a teoria já nos garante. É um dos primeiros benefícios, assim. Mas, acho que como depois, os próximos passos, é que ela vai realmente fazendo você emergir na habilidade musical. Quando eu falo habilidade musical, eu tenho certeza que nem todos entendem o que eu quero dizer com isso. Assim, habilidade musical ou uma outra palavra que às vezes eu uso e que também às vezes não fica tão claro, que é a linguagem musical, né? O que é isso, Daiane? O que é isso, assim? É porque a música, ela é um universo em si. E ela tem uma série de elementos que conversam entre si, uma série de elementos. E são conteúdos que a gente vai aprendendo aos poucos na teoria, e aí você vai percebendo que tudo, um se prende ao outro, e um vai tendo explicação sobre o outro, e aí daí na frente você vê, lá na frente, quando você está imerso na linguagem musical mesmo, você vai vendo que não são só notas, que você não aprendeu só o nome das figuras, que você não aprendeu o valor das figuras, você não aprendeu o sustenido, o bemol, a fórmula de compasso, você não aprendeu a contagem dos tempos, não é só isso que você aprendeu. Você aprendeu todos os elementos que você precisava para expressar-se na música, seja como um compositor ou seja como alguém que pega o instrumento e toca. Isso é a linguagem musical, vai além daquela visão superficial de ler um texto. É como se a gente comparasse o nosso dia a dia, se eu tentar expressar de uma outra forma, é como se a gente comparasse com alguém que está alfabetizado, então ele pega um texto e lê, mas o segundo momento, o segundo nível dessa alfabetização é quando a partir desse texto que ele leu, ele consegue criar uma nova narrativa, uma nova poesia, uma nova forma de se expressar no mundo com essa linguagem falada que é a língua portuguesa. Então não basta só estar no nível da leitura, ele consegue se apropriar e fazer disso uma forma de comunicação com o mundo, de comunicação com as pessoas. Isso é linguagem musical também. Então, a teoria, ela tem os 3 elementos, né? Ela se baseia no estudo, não é que a teoria tem os 3 elementos, a música é formada de 3 elementos, ritmo, melodia e harmonia. E o estudo da teoria envolve a compreensão de tudo isso. A gente começa a compreender cada conteúdo que faz parte de cada um desses elementos. O que está sustentando a parte do ritmo, da música, o que sustenta a parte da melodia e o que sustenta a parte da harmonia. Só que o objetivo final de tudo isso é que tudo isso deixa de ser pontual, um conteúdo por vez, para que seja um todo. E tudo isso fica muito claro na sua mente, entendeu? Depois de um tempo, tudo isso fica claro. Você fala, é lógico, é isso. Esse tom tem essa nota por causa disso, e aí põe esse acorde aqui, cai naquele ali, você faz essa nota aqui, lá no saxofone, você na bateria faz essa virada assim, assado. Esse linguajar é tão natural, porque tudo você está apropriado da linguagem. Entende o que eu estou falando? Isso são as ramificações do estudo da teoria, assim, e para onde ela vai nos levar, para essa apropriação mesmo, assim. Especialmente quando a gente cai para o estudo da parte harmônica, porque quando a gente cai desse terceiro elemento da música, que é a harmonia,
Haja vista, não sei se você sabe, que assim, desses 3 elementos, o último a ser escrito, a ser teorizado, a ser colocado no papel foi a harmonia. Porque ritmo, o homem sempre desenvolveu a música baseada no ritmo. Isso desde a época do homem das cavernas, né? A música estava muito associada com aqueles rituais tribais. Como é ainda hoje, se você encontrar comunidades mais, por exemplo, não sei ainda exatamente falando indígenas, mas eu acredito que ainda tenha, porque a música está atrelada aos cultos deles. Eu acredito que eles não perderam essa questão cultural dos cultos, né? Então a música nessas comunidades, ela está muito associada a essa questão do culto. Ela não é uma música enquanto, eu vou fazer música hoje, eu vou tocar aqui minha flauta e você vem apreciar minha flauta. Não, é uma música ritualística, ela está associada a um ritual ali, que eu chamei de culto, né? Mas é um ritual religioso, então a música está muito associada a isso. Sempre esteve, desde a época do homem das cavernas, e essa questão do ritmo era inerente ao corpo dançando, então o ritmo esteve presente o tempo todo. O segundo elemento que foi surgindo também foi a parte melódica, porque quando o homem começou a se apropriar, por exemplo, de ossos de animais e fazer furinhos, me escapa agora, não sei exatamente se ele fez furinho, se ele percebeu algum furinho ali nos ossos de animais, mas surgiram as flautas, foi os primeiros instrumentos melódicos que surgiram, porque você sopra num osso oco, né, que está com furinho, é a flauta, começa a sair sons melódicos. Então aí, e a voz, né? A voz cantando, fazendo melodia. Então, ritmo e melodia estava associado com essa prática dessa música ritualística o tempo todo. Isso desde sempre, desde que o homem estava envolvido nessa organização de uma civilização. Ele começou a se organizar como civilização, como um povo, entendeu? Agora, a harmonia, ela foi surgir, ela na verdade começou a ser percebida, né? Porque a harmonia traz um olhar vertical da música, faz a gente enxergar as relações de quando essa nota se encontra com essa outra aqui. Então por isso que a gente fala essa dimensão vertical, porque a harmonia significa o encontro de todas as notas, quando elas caem juntas, quando você toca várias notas juntas, aí você escuta uma harmonia, e aí começaram a perceber tudo isso a partir da Baixa Idade Média. Foi um processo longo, não é de uma hora para outra, né? Então, a partir da Baixa Idade Média, começaram a surgir, a cantar em vozes diferentes, e vem todo um processo ali, teórico, histórico, de como que eles foram trazendo esse olhar, que era só um olhar na horizontal, né, observando a melodia, para um olhar que começa a ficar em pé, quando eles começam a colocar mais notas juntas. Isso foi vindo, né, desde a Baixa Idade Média, entrou no Renascimento, e aí no período barroco, que é século XVII, todo esse sistema de regras, né, porque perceberam esse conjunto e aí começaram a perceber as relações que tinha, que soava melhor, que combinava ou não combinava, tinha que ser assim ou assado, e aí definiram todo esse sistema no século XVII, estava assim, ó, 16, 17, transição 16, 17. E pensa, ritmo e melodia, desde que o homem é um homem, e começou a se organizar como povo, e a harmonia só no século 16, 17, depois de Cristo. Para e pensa, quanto tempo existe a civilização antes que Cristo nasceu? O nosso calendário aqui é contado a partir do nascimento de Cristo. E a partir desse nascimento, é só no século 16, 17 que sistematizou a harmonia. Por isso que esse terceiro elemento da harmonia é o mais cerebral de todos. Foi o último que foi definido, porque ele é muito intelectual mesmo, ele é pensado. Então esse terceiro elemento da harmonia exige mais da gente. Quando a gente começa a estudar essa área, amplia o nosso conhecimento de uma tal forma, exige mais também da gente. Exige mais foco, mais persistência, mais disciplina para compreender, mas também é o que faz expandir o seu olhar totalmente sobre a linguagem musical. Então, aproveita, porque quando você tiver a oportunidade de ir para esse terceiro elemento, arrase. O que eu vejo, assim, como um dos principais erros, assim, os erros mais frequentes, eu diria, entre os alunos que têm essa certa resistência, assim, de não gostar da teoria, de estudar ela assim, empurrando com a barriga, mais ou menos, tá bom, não quero tanto assim. O que eu vejo é que eles fazem muita
muitas repetições sem consciência, sem compreensão. Repete, 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 porque tem que repetir, faz parte da repetição. A gente tem que repetir para alcançar a excelência. Só que é uma repetição mecânica, é uma repetição intuitiva. Ele observou, né? Esse aluno ouviu uma gravação, teve uma referência ali, porque ele está dependendo de alguém. Ele não consegue ter o conhecimento também para se autocorrigir, então ele escuta uma referência, tem que ter uma referência. Aí ele repete, 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 sem consciência. E por que isso é um erro? Por que eu digo que isso é um erro? Mais do que um erro é porque isso é um perigo. Isso representa um perigo. A gente cai muito fácil na possibilidade de entrar num estudo que eu chamo de estudo papagaio, que é quando você repete, repete, repete sem consciência nenhuma e começa a otimizar erros, a automatizar erros. Não é otimizar, é automatizar erros. Automatiza erros e nem percebe. Erros básicos, assim, que não consegue perceber que está cometendo. Erros de ritmo, erros de interpretação, erros de sonoridade, e cristaliza o erro. E aí o aluno vem para a aula e vem errado. E aí não é porque ele estudou. Ele estudou. É justamente porque ele estudou muito, porque ele repetiu muito, porque ele está fazendo tudo errado. É muito fácil para o professor perceber quando o aluno estudou ou não. Gente, isso é muito fácil, é notório, assim. Às vezes é curioso, porque as crianças tentam enganar, né? As crianças têm essa postura, às vezes, de tentar dar uma disfarçada. O adulto é mais sincero, mais consciente, óbvio. O adulto está mais acompanhando o processo de aprendizado, né? A criança, ela tem que dar uma disfarçada, que ela estudou sim, o adolescente também tenta um pouco. Mas fica claro, muito claro, porque quando a gente de verdade estuda, o automatismo é muito grande. E, nesses casos, quando você estuda sem consciência, repetindo, automatiza erros, automatiza bonito. Então, assim, quando o aluno vem tocando com erros muito automatizados, isso é uma prova de que ele estudou muito. Mas, infelizmente, está estudando sem consciência. Então, esse, para mim, é um dos maiores perigos, por isso que eu chamo de maiores erros quando está estudando. E a teoria entra nesse momento também. Um dos outros pontos que o aluno erra e que causa muito... que, na verdade, está ligado com isso que eu acabei de falar. Causa muita sensação de caramba, eu vou ter que corrigir isso de novo? Causa muito, é porque o aluno não se grava. E também tem mais uma coisa, é porque ele não escuta a referência dele com atenção. Por quê? Eu falei no começo desse vídeo que é possível aprender a tocar sem estar estudando teoria. E é possível. Se você realmente escuta com muita atenção. Aí você memoriza realmente como aquele teu intérprete de referência, seja o teu professor ou um músico que você buscou ali nas redes sociais para ouvir, e aí você memoriza o que ele faz e tenta reproduzir. Mas se você não faz dessa forma, se você só escuta 1, 2, 3 vezes e não se grava também, não tem o hábito de se gravar, é mais um fator que vai fazer você repetir sem consciência e automatizar erros. E aí vem aquela sensação de caramba, estudei a semana inteira e nossa, vou ter que corrigir tudo de novo. Então, esse é um dos pontos principais que eu mais percebo, assim, onde a carência de um conhecimento teórico real, de um conhecimento teórico no corpo, faz falta. Essa carência desse conhecimento teórico ajudaria muito, porque você saberia se autocorrigir, entendeu? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência da autocorreção. E eu não estou falando isso para crianças, porque a criança não tem a maturidade realmente de se autocorrigir. Ela não tem a maturidade, eu não consigo ter esse diálogo com alunos crianças, entendeu? É outro propósito, é outra forma de ensinar, mas o adulto não. O adolescente, o jovem, não. Já dá para a gente ter esse tipo de diálogo, de conversa, porque a maturidade já está outra. Então, e a compreensão também musical. Nesse momento, a carência de um conhecimento efetivo de teoria faz efeito e mostra ali na hora o buraquinho que fica na formação musical de ficar automatizando erros, sabe? E algumas pessoas também me perguntam assim: Daiane, mas
Mas o que você acha assim que é melhor? Eu tenho que estudar música de ouvido mesmo, ouvindo as referências? Não é melhor eu fazer assim de ouvido? Ou não, eu tenho que ficar estudando teoria para ficar melhor? Então, eu tenho que ter minha referência ali ou não? É melhor então eu parar e estudar mais a teoria já para corrigir isso? Olha, eu diria que tem que fazer os dois. Não quero dizer, nesse nosso bate-papo aqui, que o estudo da teoria deixa cair por terra a necessidade da escuta musical que a gente tem que ter. De forma alguma, a gente tem que desenvolver tanto o ouvido, a escuta musical de boas referências, quanto o estudo teórico. A gente tem que entender que navegar pela música é abrir cada vez mais portas e não ir fechando uma para abrir a outra. Não tem nada a ver, entendeu? Você não vai fechar uma porta, fechei a porta aqui da escuta musical porque agora eu tô abrindo a teoria, vou te dar teoria a partir daqui agora. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário. O que eu falei que é teoria vivenciada pelo corpo, o que é essa teoria vivenciada pelo corpo? É quando você se apropria no corpo. E como é que você se apropria no corpo? Escutando, conseguindo perceber. A gente só realmente entende o que é uma teoria no corpo quando o nosso ouvido funciona, quando o nosso ouvido mostra pra gente o que é uma tonalidade maior, o que é uma nota que desceu meio tom e aí gerou um acorde menor. O que é isso? O que é uma frase, uma resposta a essa frase? Se o nosso ouvido não percebe, a teoria ficou só no papel, ficou só cerebral. Então ela ficou parcialmente feita e não vai dar tantos resultados, tantos efeitos na prática, entende? Então, para que a gente possa realmente otimizar e aprofundar os nossos resultados musicais, a gente tem que fazer os dois em paralelo, ter referências, unir o ouvido com o estudo teórico, junto, tem que estar junto, porque senão não rola, senão fica também defasado. Lembra disso? Não é uma porta, não é abrir uma porta e fechando a outra. Não, entendeu? Não, ok? Lembra sempre disso. Tanto é isso que eu tô falando, dessa importância de fazer as duas coisas juntas. Para mim é tanta essa importância que é isso que garante o que eu chamo de ter um aprendizado 5 em 30. Talvez você já tenha visto eu falar isso aqui no canal, que aprender 5 em 30, né? O que eu chamo de 5 em 30? Eu chamo a capacidade de você tocar 5 músicas em 30 dias em qualquer instrumento. Quando eu falo isso, algumas pessoas olham para mim com uma certa descrença, com uma certa acusação no olhar e com um certo julgamento, como se eu fosse uma charlatã ou alguém que não sabe o que está falando, porque vai, de novo, cair naquela velha crença de que a música leva-se anos para desenvolver e não dá para aprender a música, 5 músicas em 30 dias. Então, eles automaticamente me julgam e falam, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas tem tudo a ver com o que eu tô falando. Porque eu não tô falando para você aprender música em 30 dias. Eu tô falando que todo mundo tem a capacidade de aprender 5 músicas em 30 dias. Uma vez que toda essa base, todos esses fundamentos musicais, toda essa parte teórica e essa percepção dessa parte teórica está incorporada, quando isso realmente está incorporado no nosso corpo, você toca, às vezes, até mais que 5 músicas em 30 dias no seu instrumento, que pode ser qualquer instrumento, Quando a gente começa a fazer aula no ensino tradicional, muitos dos nossos professores falam que a gente vai levar anos para tocar bem. E eu acredito que eu preciso deixar claro aqui que há uma diferença muito grande em levar anos para se tocar ou levar anos para se tocar muito bem. É o que eles chamam de tocar virtuosisticamente. Porque quando a gente pensa nisso, no virtuosismo, e eu concordo plenamente, demora-se, não sei se tantos anos, mas demora anos, demora muitas horas de treino para que você chegue no topo, porque tocar virtuosisticamente é tocar assim no topo das suas habilidades, é desenvolver o autodomínio das habilidades mais complexas, é onde estão
Por exemplo, os compositores, os atletas de campeonatos esportivos, né, que vão para as Olimpíadas, eles não começaram ontem a treinar. Não, eles estão treinando aí, tem várias horas de treino muscular, corporal, mental, para chegar lá na competição no topo, né, no topo dos domínios das habilidades. Isso também se aplica à música, é verdade. Quando a gente pensa em tocar virtuosisticamente, leva-se anos. Não sei se tantos anos quanto fala, mas leva-se anos. O que eu estou querendo dizer é que um aprendizado em 5 em 30 não é para que você fique virtuose, mas é que para que você não tenha que demorar 1 ano ou 2. Às vezes as pessoas falam, em 1 ano talvez você comece a tocar. Não. Sabe por que eles têm esse discurso de que talvez em 1 ano você comece a tocar? Porque eles precisam formar em você que está começando toda essa parte do corpo, dos fundamentos, da parte teórica, da parte de domínio do corpo, de ter a sensação de pulso, de ritmo. Isso leva tempo. E o sistema tradicional de ensino faz com que a gente tenha apenas 1 hora de ensino semanal. A gente tem 1 hora para ir até o professor e para ter a aula. Então, de fato, fica lento o processo. Mas isso não é culpa da música ou da sua falta de habilidade ou ainda do quanto de tempo que se leva para aprender a música. Isso é culpa do processo, de como está sendo feito, de como é o processo de ensino, que é 1 hora por semana. E tem mais uma coisa, às vezes os professores não têm o preparo para te induzir a uma realmente absorção dessa linguagem musical no corpo. Então, realmente demora. Não é culpa da música, não é culpa da linguagem musical, e muito menos é isso de que você precisa de anos para sair tocando. Não, é a forma como está sendo organizada. Por isso, mais uma vez, é a importância que eu digo, tia Dani, eu preciso estudar teoria? Precisa. Se você estuda a teoria, se você incorpora esses elementos, cria toda essa base, esse alicerce no corpo, quando você pega um instrumento, e assim, não vamos falar que a gente vai ficar estudando essa teoria durante 1 ano ou 2, porque agora você pode também estar pensando, então eu vou ficar 2 anos dando teoria aí depois eu pego o instrumento. Não, também não precisa ser assim. Também não precisa ser assim. Eu já falei aqui, eu tenho essa questão, né, que pra mim é a defasagem, é o sistema tradicional de ensino que você fica ali preso, tendo que tocar 1 hora por semana com o seu professor, depois você mantém em casa e é pouco tempo de assimilação ali. Tem que mudar isso, tem que ter outra forma de você imergir. Quando a gente imerge realmente no estudo, você absorve isso em muito menos tempo. E aí, quando você pega o instrumento, não é anos que vai se precisar para fazer 5 músicas em 30 dias. Quem está acompanhando o canal está vendo que eu me desafiei a fazer isso. Porque eu toco piano, sempre toquei piano, desde pititica, meu estudo foi o piano. Mas era só piano e teclado. E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Eu falei, mas por que os alunos demoram, ou reclamam que demora muito? Às vezes eu acompanhava alunos de outros professores demorando muito para ter resultado. E isso me angustiava, assim. E eu percebi que não era bem assim com os meus alunos. Não demorava tanto para ter resultado. E um dos pontos é esse. É porque realmente eu acredito que não se precisa de anos, esse é o primeiro ponto, acredito que não se precisa de anos para ser capaz de desenvolver a habilidade da música. Não se precisa de anos, precisa de uma fundamentação correta, de um preparo correto, onde entra o estudo da teoria muito forte. E precisa de direcionamento. E depois, outra coisa que eu falo, que eu acredito muito, que é o talento não é nato. O talento, ele é desenvolvido, ele é treinado com dedicação, com persistência. Eu já falei, vou falar e repito, porque essa ideia do talento como nato é cristalizado entre os próprios professores de música, porque eles também cresceram ouvindo isso. Isso está cristalizado na sociedade em geral, ninguém discute. Ninguém discute que para ser um músico talentoso tem que nascer preparado para isso. Isso virou um senso comum, todo mundo concorda. E não é isso. Não é isso, galera. Não existe essa predestinação. Tanto é que, por exemplo, um famoso psicólogo chamado Howard Gardner, ele estudante, né, dentro da Universidade de Harvard,
Ele e outros colegas pesquisadores defenderam a teoria das inteligências múltiplas. E dentro dessa defesa deles, eles trazem para nós que não é as notas que uma pessoa tira ou a capacidade que ela tem de se formar em faculdade, nível superior, que define o quão ela é inteligente ou não. Que na verdade a nossa vida exige de nós o preparo para muitas outras habilidades, muitas outras formas de inteligência social, inteligência matemática, muitas outras formas. E eles começaram a pesquisar e defenderam isso. Tanto é que ele defendeu 8 tipos de inteligência, por isso a teoria das inteligências múltiplas. Olha só, ele defendeu que existe a inteligência linguística, a lógico-matemática, a espacial, a corporal sinestésica, a intrapessoal, interpessoal, a naturalista e a musical. São 8 inteligências e a musical está aí no meio. Ele colocou a inteligência musical como um dos tipos de inteligência. Por quê? Porque a música é uma arte universal e ela sempre esteve presente em todas as culturas, de todos os povos. Isso mostra que há uma inteligência latente para a música em todo ser humano. Em todo ser humano, que assim como qualquer uma das outros tipos de inteligência, a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a intrapessoal, a interpessoal, enfim, a inteligência musical, assim como todas as outras, quando estimulada, pode ser desenvolvida ou não, se não for estimulada. Então, tá vendo? Esse é o terceiro ponto que eu acredito. O talento não é nato, o talento é desenvolvido. E apoiando-se nesse conceito das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que ele traz para nós, a gente vê que todo mundo tem potencial para aprender. Então, quando eu me coloco na frente de um aluno, eu sei que ele tem o mesmo potencial que eu tive. Ele só precisa de um direcionamento correto, ele precisa saber como ser guiado, como otimizar os resultados musicais para alcançar melhores resultados ou não, porque o potencial está aí. E alguns professores não pensam assim, eles simplesmente, às vezes, acreditam que o aluno não tem. Esse aqui não consegue aprender, eles julgam e falam, esse aqui não consegue aprender. E quando eu escuto isso, eu tenho uma forte clareza que isso é um problema do processo, de como está sendo desenvolvido. Então, aprendizado 5 em 30 é possível? Sim, muito possível. Eu fui prova disso. Eu toquei 5 músicas em 30 dias em vários instrumentos. Se não vou parar, vou continuar fazendo, me desafiando com mais instrumentos, porque eu quero cada vez mais ter clareza disso que eu estou defendendo e já estou vendo em mim os resultados. E se estão em mim, estão em você também, entendeu? É algo que está ali como um embriãozinho em todos nós, no nosso cérebro. E às vezes, uma coisa assim, uma curiosidade que eu queria falar assim antes de terminar a nossa conversa aqui eu falei logo no começo do vídeo que a gente pode, sim, começar a aprender a música, começar a aprender o instrumento musical sem estar conectado com o estudo da teoria. Sim, como acontece na metodologia Suzuki, como diversos músicos famosos aí, autodidatas, fizeram. Sim, eles se desenvolveram. Isso é um fato. Só que quando, por exemplo, eu vou iniciar, mas isso é uma experiência minha, pessoal, particular. Quando eu vou iniciar com um aluno adulto o estudo musical, esse processo assim, de completa dependência de mim, de aprender por pura repetição, eu percebo que causa uma angústia nos alunos adultos. Eles não se contentam só com isso. A criança não. A criança vai numa boa, porque por causa dessa questão de fluir o processo, a criança vai fluindo sem estar acompanhando, sem estar com consciência. O adulto não, quando ele vem decidido a aprender, ele quer aprender, ele quer entender tudo, tintim por tintim. Então, a primeira coisa que acompanha assim, a aula dos adultos é: por quê? Por que isso? O que é isso aqui? O que eu faço aqui? A criança nunca pergunta assim, nunca. Então, isso é natural e acho que é esperado, porque, né? A nossa maturidade, a gente já está num outro momento de aprendizado. Então, mesmo quando eu estou iniciando com adultos na metodologia Suzuki, o processo vai muito mais rápido, porque eu tenho que trazer a teoria logo para eles, eu tenho que fundamentar. Eles pegam com muito mais, não é que com facilidade, eles pegam com muito mais ansiedade, eles querem logo sair de mim, não estar dependendo de mim. E eu estimulo muito isso neles.
não está dependendo de mim. Quando você tem a teoria ali como sua aliada nesse processo, realmente você fica independente. Não é que você não valorize, não reconhece a importância do seu professor, não. Que você fica independente dele. Cada vez você o respeita mais, porque você começa a entender tudo que ele entende, você admira, você respeita e você reconhece a grande importância que ele tem, e ele vai ser sempre a sua fonte de consulta, mas você fica independente. E a independência no processo de aprendizado musical traz maturidade, acelera os resultados. Então, voltando à comédia do vídeo, onde eu falei que eu estou com essas trancinhas aqui, ó, dos meus chiquinhos, especialmente para esse nosso bate-papo, porque é um bate-papo super importante. Não que os outros não fossem, mas esse é bem importante. Tia Dani, eu tenho que aprender teoria? Tem sim. Não fuja dela, porque senão você vai ficar limitado e vai se enganar, vai ficar aprendendo pela metade. E aprender pela metade, pra quê? Por quê? Se você pode aprender cada vez mais e curtir, né? Curtir, porque a música, ela é para trazer prazer. A teoria, ela é uma ferramenta que vai alicerçar a prática. Não é para ficar na teoria. Teoria pela teoria, não é para isso. Tudo que a gente aprende é para a gente praticar, para a gente colocar em prática. Então, tudo que a gente vai estudar e vai aprofundar de teoria é para a nossa prática deslanchar, é para a gente tocar cada vez com mais naturalidade, com mais facilidade, para que a gente possa contribuir na comunidade que a gente está, às vezes tendo capacidade de tocar cada vez melhor, fazer arranjos lá para a equipe da igreja, ou para, sei lá, entre os seus colegas da sua banda, enfim. É para isso a teoria, entendeu? É para abrir o leque do nosso potencial prático, é para isso, tá bom? Então, minha resposta, tem sim! Estuda, que você vai ficar muito feliz e agradecido futuramente, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou, curte aí esse vídeo, comenta com seus amigos, compartilha, marca alguém que você sabe que tem essa resistência de teoria, para que ele possa ouvir esse bate-papo aqui, para que ele possa começar a pensar sobre essas questões, porque é importante pensar, não é se convencer, é pensar. Porque a única forma de aprendizado que funciona é aquela quando a gente se convence, quando a gente concorda, quando a gente refletiu e se autoconvenceu, entendeu? Então, se tem alguém aí que você percebe que tem essa dificuldade, que não gosta, compartilha, deixa essa pessoa refletir e no momento dela, tudo tem um momento. No momento dela, talvez ela fale, vou buscar uma outra forma de estudar teoria, então, por que teoria não é tão chata assim? Não vai ser bom pra mim, vou buscar uma outra forma. Então, compartilha, marca aí seus amigos, tá bom? E aí, a gente se encontra nos próximos vídeos do Tocando a Vida e até mais!